Olá, que a graça e a paz de Cristo sejam com todos vocês. Hoje vou falar um pouco sobre a importância de enriquecermos nosso imaginário para o desenvolvimento da nossa capacidade intelectual. É óbvio que, acima de tudo em nossa vida, devemos orar a Deus e pedir ao Espírito Santo que nos ilumine, que nos dê sabedoria, que coloque as palavras certas em nossa boca, que nos mostre a melhor forma de agir em cada situação. Deus tudo sabe e, sem dúvida, devemos pedir a Ele que nos ensine. No entanto, Deus colocou em nós a capacidade intelectual e nós temos o dever de desenvolvê-la. Se Deus nos deu a capacidade de aprender a ler, de estudar, de desenvolver nossas potencialidades, não podemos ser displicentes em relação a isso. Em nenhum momento na história Deus infundiu conhecimento na vida de pessoas preguiçosas e desleixadas, mas vemos Deus ensinando e dando sabedoria a quem faz sua parte com o máximo da sua capacidade. Devemos fazer a nossa parte, ou seja, buscar o conhecimento, aprender com os sábios, ler bons livros. Se somos músicos, por exemplo, estudar para aprender a tocar o instrumento com cada vez mais excelência. E durante esse processo de busca pelo conhecimento, sempre devemos orar pedindo a Deus a sabedoria, pedindo que Ele faça em nós aquilo que não podemos fazer, pedindo que Ele nos oriente durante essa caminhada. Vamos falar então sobre a importância da formação do nosso imaginário. Toda pessoa precisa de referências na cultura para compreender a realidade. Para compreendermos as coisas, precisamos da linguagem, precisamos reconhecer nossa própria história, reconhecer nossos heróis, os exemplos de mulheres e homens virtuosos, referências que não sejam apenas do cotidiano ou do noticiário do dia, mas que apresentam uma certa estabilidade, ou seja, uma resistência ao tempo e à crítica, e que permitem o desenvolvimento da nossa inteligência, que permitem o diálogo com as pessoas de diferentes lugares e épocas e a compreensão da vida. Neste momento, por exemplo, estou utilizando palavras que não foram inventadas por mim nem pelo noticiário do dia, mas palavras que fazem parte da nossa tradição, da nossa cultura e que tornam possível nossa comunicação. Ao longo deste estudo, falarei sobre histórias que aconteceram há vários séculos e que permanecem inspirando pessoas até nossos dias. Podemos citar aqui histórias bíblicas reais, como a história de Davi e Golias, de Raabe, de Ruth e até do próprio Senhor Jesus Cristo. Ou histórias bíblicas ficcionais, como a do filho pródigo ou a parábola do semeador. Essas histórias presentes na Bíblia ajudaram a formar o caráter de muitas pessoas e até civilizações inteiras. Poderíamos citar aqui também grandes obras literárias que, obviamente, não se comparam à Bíblia, mas que também são úteis para o desenvolvimento intelectual das pessoas, como obras de Shakespeare, Dante, Dostoiévski, Machado de Assis, etc. Obras excelentes e que também trazem grandes lições. A aquisição dessas referências está diretamente ligada à formação do imaginário, processo que se dá desde o início da infância e que é fundamental para o desenvolvimento da inteligência e da personalidade. Sem uma formação adequada do imaginário, ou seja, sem a aquisição da linguagem, sem a aquisição desses exemplos de pessoas, sem a pessoa ter em sua memória um repertório de belas músicas, todo o desenvolvimento da pessoa fica comprometido, pois é o imaginário que confere sentido e significações aos objetos e à vida em geral. Antes de continuarmos, vamos entender melhor o que é imaginário. De acordo com o professor Marcos Boeira, o imaginário é uma das faculdades humanas e nos permite relacionar imagens, seus sentidos e significações. O imaginário é formado pela memória, que é o armazenamento de imagens, sons, histórias, exemplos, etc., e pela criatividade,
que é a capacidade de reelaborarmos tudo aquilo que está em nossa memória, por exemplo, para compor uma música ou escrever um novo livro. É fundamental, então, que enriqueçamos nosso imaginário, que tenhamos coisas boas, belas e verdadeiras na memória e que aperfeiçoemos, a partir disso, nossa capacidade criativa. É somente por meio de um imaginário bem formado que a pessoa, por exemplo, conseguirá desenvolver o amor ao próximo e compreendê-lo como ele mesmo se compreende. Se a pessoa, ao longo de sua vida, memorizou muitos exemplos de pessoas generosas, se ela foi ensinada a ser generosa, se ela ouviu muitas músicas que falam do amor cristão, esse amor que ajuda, que serve as pessoas, essa pessoa terá muito mais chances de ser uma pessoa generosa. Se ela tem um imaginário bem formado, terá a capacidade de vivenciar imaginativamente situações que nunca viveu pessoalmente, alegrias que nunca foram desfrutadas. Ou seja, essa combinação entre experiências vividas e experiências obtidas por meio da ficção, por meio de uma história, de um filme, por meio da arte, essa combinação enriquece o imaginário para melhor compreensão da experiência que o outro está vivendo. Quanto mais exemplos de personagens e situações em mente, exemplos de situações, dramas, exemplos de amor, de empatia, de solidariedade presentes em seu imaginário, mais a pessoa conseguirá compreender pessoas e situações da vida real. A formação do imaginário continua ao longo de toda a vida de uma pessoa, mas a sua formação durante a primeira infância gera grande impacto na construção da personalidade humana e nas capacidades da pessoa durante a vida adulta. Nesse momento, eu vou falar algumas coisas que são essenciais para os pais e para os obreiros que trabalham na igreja com o ministério infantil. Nessa etapa da infância, a escolha de obras de ficção, de músicas e de outras artes às quais as crianças serão expostas é de extrema importância. Portanto, todas as referências culturais que formam o contexto da criança e a forma como os educadores as apresentam são fundamentais para a formação do imaginário infantil. É por isso que é necessário uma atenção especial da família, da escola, da igreja e dos demais responsáveis pela criança em relação à formação do imaginário. Pois é a partir dessa etapa que a pessoa será capaz de pensar possibilidades além daquilo que é visível e imediato e que será preparado o caminho para o juízo, para que a pessoa possa realizar no futuro escolhas entre diferentes possibilidades. Que histórias temos contado às crianças? Que músicas as crianças têm ouvido? Que filmes ou desenhos elas têm assistido? Entre os 0 e 3 anos de idade, a criança é direcionada muito pelos seus afetos. É a partir da experiência afetiva que a criança começa a agir e, por isso, não podemos ignorar que o afeto é fundamental no processo de aprendizagem. Nessa primeira fase da vida, a formação do imaginário está diretamente ligada à afetividade e à educação dos afetos, inclusive para que a criança não se torne refém deles. Nesse primeiro momento, a criança ainda não é movida pela inteligência, não consegue identificar um bem e definir meios de alcançá-lo. Seus atos ainda não são voluntários, pois a criança não consegue pensar. Ela não consegue escolher os objetivos e as maneiras mais adequadas de alcançá-los. Por conta disso, a criança é movida pelo simples desejo e não pela vontade como resultado da sua inteligência. Por isso, é preciso que haja uma relação afetiva saudável com as crianças, para que a formação do imaginário e todo o processo educacional ocorram de forma satisfatória. A inteligência da criança e sua capacidade de pensar, escolher, ainda não existem como ato, mas já existem como potência, como característica própria do ser humano que está latente para ser desenvolvida. Então, por meio de uma relação afetiva adequada,
A criança precisa ser motivada desde cedo às habilidades próprias da inteligência. Aos poucos, a criança precisa ir aprendendo a observar, a imaginar, etc., para que seu potencial seja desenvolvido e fortalecido. É preciso, então, nessa etapa da infância, um acompanhamento muito responsável da parte dos adultos. É por meio da educação que a potência se torna ato e a criança realiza o que está latente em si. Sem um educador que compreenda essa etapa, a necessidade de uma relação afetiva positiva e de estímulos adequados, a criança nunca chegaria ao uso máximo do seu potencial. As primeiras experiências afetivas, lá dos 0 aos 3 anos de idade, marcam fortemente a vida da criança e vão gerando impacto nas demais fases da vida. Fica claro que nos primeiros anos da primeira infância, a presença positiva da família é fundamental e indispensável. A família não pode terceirizar o seu papel. Nessa etapa, os pais precisam ser presentes, responsivos, e quanto melhor exercerem este papel, melhor será o desenvolvimento da criança. E nesse processo, a criança precisa de exemplos de amor cristão. A criança precisa estar cercada de amor, de atitudes cristãs, de histórias bíblicas, de boas músicas que falam de Deus. É fundamental que isso seja cultivado em casa e que, além disso, os pais tragam seus filhos para a igreja, para que as crianças aprendam a amar a igreja, para que isso se torne um hábito em suas vidas. Essa parceria entre igreja e família é indispensável. A criança vive lá na igreja as experiências da vida cristã em comunidade, ouve falar sobre as grandes personagens da Bíblia, aprende canções que ensinam o amor de Deus e em casa a família cultiva o amor de Deus e também prepara ambientes saudáveis para que a criança tenha seu imaginário enriquecido e cresça no caminho de Cristo. E assim vai se cumprindo o que está escrito lá em Provérbios 22:6. Ensina a criança no caminho em que deve andar e quando for velho não se desviará dele. Por conta disso, a igreja precisa de obreiros comprometidos com a educação dos seus filhos, na presença de Deus, e dispostos também a desenvolver nos cultos trabalhos específicos com crianças. Quando falamos do ministério infantil na igreja, ele nada mais é do que uma preparação para que na juventude e na vida adulta a pessoa seja atuante na obra de Deus. E há um jeito todo especial para trabalharmos com as crianças. Nessa primeira infância, é claro, e já foi dito, que a formação do imaginário depende muito das relações afetivas positivas e da presença assertiva da família e da igreja. Nessa etapa, uma das melhores formas para ensinar as crianças é por meio de atividades lúdicas, brincadeiras sensoriais e de imitação, brincadeiras cantadas, são alguns exemplos de atividades lúdicas que auxiliam no desenvolvimento infantil. Durante as brincadeiras, são resolvidas de forma lúdica situações características de estágios mais avançados de desenvolvimento, ou seja, da vida adulta. Nas brincadeiras, a criança vive imaginativamente situações do mercado de trabalho, questões familiares e também o trabalho na obra de Deus. Durante as ações do ministério infantil, a criança vive de forma lúdica o culto, a oração, o momento do louvor, o momento da oferta e outras formas de servir a Deus. É certo que há uma grande disparidade entre situações da vida real e as situações vividas em uma brincadeira. Mas quando a criança atua no mundo imaginário, é criado o que Vygotsky chama de zona de desenvolvimento proximal, pois tal situação gera impulso ao desenvolvimento. Através da brincadeira e das atividades lúdicas, a criança pode encontrar meios de se elevar para além do seu estágio atual, pois isso coloca a criança em situações que estão acima das suas situações cotidianas concretas. Portanto, um dos melhores caminhos para a formação do imaginário infantil se dá por meio desse trabalho especial com as crianças,
Por meio do estímulo, através da ludicidade, através de sons, imagens e pequenos desafios imaginários que proporcionem, ao mesmo tempo, diversão, prazer e desenvolvimento para a criança. Além de atividades lúdicas, o trabalho com hábitos é indispensável, pois o hábito prepara o terreno para a aquisição das imagens, referências e das virtudes. A criança, nessa fase, apresenta alto grau de egocentrismo. Reparem, a criança parece ter um grande amor por si mesma. E, por não ter racionalidade, busca bens imediatos, normalmente bens materiais, e não consegue pensar em diferentes soluções. Por isso, qualquer ensinamento, como a apresentação das virtudes, precisa ser atrativo, leve. É necessário que a criança cresça em meio ao amor. O hábito de estar na igreja, por exemplo, é fundamental e não pode ser um peso para a criança. Estimular bons hábitos de sono, alimentação, higiene e ordem material são um treinamento físico indispensável para que a criança possa se desenvolver nas próximas etapas da sua formação. Vamos falar então sobre esses hábitos, o hábito do sono, alimentação, etc. O sono promove que a criança fique mais tranquila e mais aberta à aprendizagem. E tem um papel fundamental, inclusive na consolidação da memória. Em relação à alimentação, ela precisa ser oferecida com carinho, em ambiente tranquilo, além de ser realizada nos mesmos horários, com rotina, com estímulo para que a criança possa comer diferentes alimentos e não só o que tem preferência. Quanto à higiene, além de trazer bem-estar pessoal, cultivar a higiene é fundamental para um melhor convívio com outras pessoas. Por fim, em relação à ordem, é importante lembrar que a criança é aberta e tem interesse por ordenar as coisas. Por isso, a ordem precisa ser estimulada. Ela começa pela ordem material, depois temporal, depois afetiva, depois mental. A ordem material pode ser estimulada pela organização dos brinquedos, do próprio quarto, etc. No Ministério Infantil, é importante que os obreiros que estão desenvolvendo o trabalho arrumem a salinha junto com as crianças, dando pequenos encargos para a criança ajudar. Já a ordem temporal é estimulada pela rotina, pelo adequado estabelecimento dos tempos das atividades. No Ministério Infantil, é importante estabelecer a rotina de um culto e a organização do tempo. Primeiro a oração, em seguida uma música, depois a contação de histórias bíblicas, depois atividades lúdicas, brincadeiras e, por fim, a oração final e a organização do espaço. Esse treinamento físico ofertado a partir da consolidação dos hábitos é fundamental para que o imaginário da criança comece a obter repertório para lidar com o mundo material, para lidar com o tempo, para lidar com as demais pessoas e com as diversas dimensões da vida. Esses hábitos, somados às experiências lúdicas, brincadeiras, sons, imagens, a presença ativa dos pais e da igreja e somado também às relações afetivas positivas, são a primeira etapa da formação do imaginário da criança, o preparo para as próximas etapas. A partir dos 3 anos, a criança já começa a se perceber na alteridade, ou seja, como diferente das demais pessoas. Epa, eu sou um indivíduo e aqui tem outras pessoas que não são eu. A criança começa a adquirir um pouco mais de autonomia, de independência. E já com alguma aquisição da linguagem, a criança apresenta a linguagem mais comunicativa e ações e falas que geram impactos no ambiente em outras pessoas. Porém, ainda de modo rígido e lógico, pois a criança ainda apresenta a imaturidade característica dessa idade. Essa etapa é onde a criança começa a apresentar maior capacidade de planejamento e organização das ações e já lida com símbolos, trazendo representações mentais das coisas. Ou seja, aos poucos a criança vai lidando não apenas só com o mundo material, mas com o mundo da imaginação. Não precisa mais ter o cachorro presente ali.
mas ela já tem a imagem do cachorro na sua cabeça. Já não precisa ter a presença da mesa, mas ela já tem uma ideia do que é uma mesa. E por possuir um imaginário já repleto de imagens das coisas, já não precisa ter todas as coisas presencialmente. A criança que já frequentou a igreja nesse período, ela já sabe mais ou menos, dentro da sua imaginação, o que é uma igreja. Ela sabe distinguir a igreja da escola, a igreja do ambiente familiar. E por meio do imaginário já é capaz de atribuir sentidos e não apenas imita só o que vê. A criança passa a agir conforme representações mentais. Nessa fase, a criança já consegue compreender identidades e tem um pensamento já mais baseado em conceitos, ainda numa fase inicial, mas já consegue operar com conceitos. O conceito de mesa, o conceito de animal, o conceito de igreja e por aí vai. A criança já começa a conseguir organizar as coisas por cor, por tamanho, por tipo. Também já começa a ter mais possibilidade de perceber o que o outro está sentindo. Então a criança ela vai se desenvolvendo, vai aprendendo graças aos nossos estímulos. Quando a criança já vai passando então dos 3 para os 4 anos, várias recomendações dadas já anteriormente continuam sendo necessárias, como a necessidade de harmonia no ambiente, de harmonia na apresentação dos pais, da rotina, de acolhimento, do estabelecimento de limites, etc. E em relação à vontade, a criança precisa de uma gradual apresentação de objetivos maiores e metas cada vez mais altas. E a vontade da criança precisa ser educada. Caso a vontade da criança não seja educada, os objetivos da criança ficarão sempre reduzidos. E será gerada uma tendência a renunciar futuramente a valores e a suprimir seu próprio potencial. Noções do que é certo, do que é errado, o bom uso da capacidade de fazer escolhas, aprender a controlar os impulsos são coisas fundamentais a se desenvolver na criança nessa etapa. A criança, por exemplo, não pode optar por vir ou não vir à igreja. Ela precisa ser educada para escolher a presença de Deus, para escolher a comunhão com a comunidade cristã. A criança não pode comer só o que ela tem vontade, ela precisa ser educada a se alimentar de coisas boas. A vontade da criança precisa ser educada para que ela aprenda a fazer boas escolhas. Nesse processo, as histórias bíblicas são importantíssimas. Nessa fase, a partir dos 3, 4, 5 anos, a leitura começa a ganhar maior importância e se torna fundamental para o desenvolvimento da criança. Recomenda-se nessa fase a leitura de livros com muitas figuras e menos textos. No ministério infantil e na prática cotidiana das famílias, é preciso que os pais leiam histórias bíblicas como Jonas e a Baleia, Sansão e Dalila, Davi e Golias, os milagres de Jesus, etc. No começo, usando mais imagens, e com o passar do tempo, se torna importante aumentar gradativamente a quantidade de textos. Além disso, a partir dos 4 anos, conversar com a criança, explicar as coisas para elas vai se tornando cada vez mais necessário. Para uma boa aquisição da linguagem, é importante, antes de tudo, que o adulto interaja com a criança. Eu lembro aqui daquela passagem onde Cristo diz: deixem que as crianças venham até mim, porque é delas o reino do céu. Nós, adultos, precisamos interagir com as crianças. Nós precisamos ser ativos na relação com as crianças. O papel dos pais em casa e dos obreiros na igreja é indispensável. Precisamos acolher essas crianças, interagir com elas. Aqui é importante ressaltar que não é a quantidade de fala que mais importa, mas o vínculo que se estabelece. Quando a gente vai conversar com a criança, a curva melódica das falas, a interação teatralizada. A entonação, por exemplo, faz muita diferença. E, a princípio, é até mais importante que as próprias palavras que são ditas.
Ciente de que a interação é importante, quando uma criança interage pouco, é preciso tomar muito cuidado, pois a interação nessa etapa é indispensável. Então, se tem uma criança que não está interagindo, está muito quieta, é importante que a gente tenha cuidado. As crianças precisam de situações em que elas são estimuladas a falar, a interagir. Precisam ser estimuladas com o devido equilíbrio, óbvio, na medida certa. Como eu já disse, nesse processo de interação é preciso introduzir aos poucos a educação literária. A literatura, e aqui entram as histórias bíblicas, é um dos principais meios para a boa formação do imaginário da pessoa, desde a infância até o fim da vida humana. A literatura é capaz de enriquecer a associação para que a pessoa possa estimar melhor a realidade. Através da literatura, a pessoa incorpora novas possibilidades, novas tensões, modos de vida, etc. Todo o campo literário é um rico experimento para capacitar e calibrar as faculdades superiores de um indivíduo humano. Por meio da leitura, da literatura, são conhecidos símbolos, significados, exemplos humanos a serem imitados, valores morais, reflexões éticas, diferentes contextos, épocas e infinitas possibilidades. A gente vive em meio a uma visão moderna, onde as pessoas estão imersas e que é uma visão que apresenta uma multiplicidade desnorteante de informações e estímulos. Uma atualização constante, uma grande fragmentação cognitiva, um grande interesse de ideólogos e de agentes do mercado e um grande desprezo pelas obras clássicas, um grande desprezo pelas histórias bíblicas, um grande desprezo pelos clássicos da literatura. E nós não podemos deixar que nossas crianças sejam vítimas disso tudo. Quando a gente conta uma história da Bíblia, ali naquela história há muitos ensinamentos. Aquela história pode suprir muitas necessidades, porque naquela história existem inúmeras possibilidades didáticas. Existe uma técnica de escrita excelente. Ali dentro daquela história tem Deus nos ensinando. E o mundo hoje, esse mundo moderno, despreza isso. Despreza até as grandes obras escritas fora do âmbito da igreja. Então, apresentar obras clássicas desde a infância é fundamental para que as crianças não se tornem reféns das armadilhas da visão moderna, para que não se tornem reféns dos lixos que a televisão e a internet oferecem, para que não sejam escravas do seu imediatismo, do consumismo, das fragmentações cognitivas. Conhecer as histórias bíblicas foi, para mim, fundamental. Desde pequeno, aprendendo na igreja, com histórias maravilhosas, histórias que até hoje fazem a diferença na minha vida. Todas essas histórias que eu aprendi lá na escolinha da igreja tiveram um papel enorme na minha formação intelectual e na formação do meu caráter. Além da literatura, é importante também ressaltar a importância de a criança viver a experiência da beleza e da harmonia. Não convém aqui aprofundar acerca do significado de beleza, pois há várias correntes filosóficas, científicas que discorrem sobre o conceito de belo. No entanto, é importante apresentar aquela corrente, aquela definição mais aproximada do que eu estou chamando aqui de beleza. O conceito aqui adotado se aproxima daquele apresentado pelo filósofo Edmund Burke, em sua obra Investigação Filosófica sobre a Origem das Nossas Ideias do Sublime e da Beleza. Nessa obra, ele distingue o conceito de beleza do conceito de sublime. Enquanto o sublime se refere ao que excita dor e perigo, ao que é terrível e análogo ao horror, que causa tensão no corpo, gerando assombro, admiração e reverência, a beleza é algo que faz relaxar e que tem o amor como paixão associada. Algo que gera satisfação durante a contemplação. Burke apresenta como belos os objetos pequenos que apresentam suavidade, lisura, variação gradual, delicadeza e cores leves. Além da definição do conceito de beleza, é importante aqui a definição da ideia de harmonia. O filósofo brasileiro Mário Ferreira dos Santos diz que há harmonia entre dois seres quando eles se ajustam.
Em uma situação de harmonia, há sempre o ajuste entre seres que são diferentes um do outro, sejam pessoas, objetos, cores ou qualquer coisa. Por exemplo, quando temos uma banda musical, o teclado é diferente do violão, que é diferente do baixo, que é diferente da bateria. As vozes são diferentes umas das outras, mas esses seres diferentes, juntos, em harmonia, produzem uma música bela. Então isso é harmonia, quando os diferentes se ajustam. A harmonia ela tem essa tendência de preservar uma estrutura, uma tensão que gera a sensação de equilíbrio e não de desconforto, formando assim um todo coerente. E é o contato com essa experiência da beleza e da harmonia que auxilia a formação do imaginário de todos nós, especialmente da criança. A criança que durante as etapas decisivas da formação da sua personalidade não tiver acesso a experiências que despertem nela a vontade de buscar o que é belo e harmônico, sem dúvida vai ter dificuldades para, na adolescência, por exemplo, dialogar com os sábios. Dificuldade para alcançar a virtuosidade, dificuldade para viver experiências mais profundas. O contato com o belo e com o harmônico exerce na pessoa um impacto que ilumina a estrutura do seu desenvolvimento. Essa experiência pode ser fornecida pela música, pelo teatro, pela poesia, pelo cultivo da beleza e da harmonia nos relacionamentos, nos ambientes. Proporcionar à criança o contato com a beleza e com a harmonia, possibilitar que ela viva essa experiência por meio da arte, da beleza e da harmonia cultivadas no mundo material, ou seja, na arrumação do quarto, da mesa para o jantar, dos brinquedos. No mundo temporal, a harmonia da rotina, dos horários. E em seu mundo afetivo, ou seja, a harmonia nos relacionamentos marcados pelo amor, vai fazer com que a criança tenha seu imaginário enriquecido e se torne participante de algo muito mais grandioso, que é a vida de todo mundo, que é poder participar e ter experiências através dos olhos de outros. Participar de um contexto harmônico, de uma convivência ordenada e equilibrada com as pessoas e com o mundo ao redor, sempre cultivando a beleza nos espaços e nas relações, vai gerar na criança um sentimento de pertencimento, de acolhimento. E seu imaginário vai estar enriquecido para a aquisição de saberes, habilidades e competências mais profundos. Eu, enquanto músico, sempre tive o prazer de tocar e cantar com pessoas que sabem o que estão fazendo, de participar de uma banda onde há harmonia. Sempre tive a alegria de jogar futebol com pessoas que sabem trabalhar em equipe, quando há harmonia entre todos os membros. Isso faz com que a gente se torne pertencente àquele grupo. Quando a criança chega na igreja, quando a pessoa em geral chega à igreja e ela é acolhida, e ela é amada, e ela encontra ali um espaço, a tendência dessa pessoa ficar e crescer é bem maior do que quando essa pessoa chega em um ambiente sem acolhimento, sem harmonia, sem relações saudáveis. É preciso aqui também destacar a importância da arte. Através da arte, a criança enriquece seu imaginário e vai adquirindo novos meios de se expressar. O desenho, que nós usamos muito ali no Ministério Infantil, auxilia no desenvolvimento motor da criança e, além disso, possibilita recursos simbólicos para que ela possa expressar seus sentimentos, expressar seus aprendizados. Isso também é possível através de músicas, danças e outras manifestações artísticas. Por meio de toda a riqueza presente no mundo artístico, a criança consegue uma melhor integração com as pessoas ao seu redor. É tão lindo quando a gente vê ali uma criança fazendo um desenho simples e entregando para os seus pais. É tão lindo quando você vê a criança aprendendo uma música e cantarolando uma música que fala de Deus. Isso é maravilhoso. Em relação a isso, é importante lembrar que o imaginário possui o aspecto da memória e o aspecto criativo, o que eu falei lá no início, sendo importante a recepção de aprendizados e espaços para que a criança crie e reelabore as criações. Esses espaços podem ser com o uso de papel, lápis, pincéis, tintas, com música ambiente, mas também pode ser no desenvolvimento de uma horta, de um canteiro de flores, ou durante a arrumação das mesas para as refeições. Nesses espaços é possível lidar com cores diferentes, com a harmonia, com a beleza.
E além do que foi apresentado até aqui, é importante ressaltar que o uso intencional da arte e o cultivo da beleza e da harmonia através dela também geram elevação do aspecto socioemocional da criança. Através da arte e do imaginário bem formado, a criança adquire mais confiança, supera a timidez, desenvolve mais fortaleza emocional para se expressar publicamente, adquire maior alegria durante seu desenvolvimento. Mas talvez você, obreiro, você, cristão, me pergunte: Renan, mas eu não vivi essas experiências na infância. É possível enriquecer o imaginário na vida adulta? Claro que sim. Nunca é tarde para começar a ler bons livros, para começar a ouvir boas músicas, para cultivar a beleza e a harmonia. Aliás, você, cristão, você que é obreiro, diácono, que desenvolve algum tipo de trabalho na igreja, você tem o dever de ler, de aprender, de se aprimorar. Alimente-se da palavra de Deus, alimente-se de belas canções, encha-se da poesia que vem do céu. Podemos chamar essa etapa de discurso poético. Essa é a etapa onde lemos as histórias bíblicas, onde também boas obras literárias são lidas por nós, onde aprendemos belas canções. Essa é a etapa da formação do imaginário, uma etapa cheia de possibilidades. Quando eu ouço louvores, eu me elevo até o céu. Quando leio uma história de uma personagem bíblica, por exemplo, a história de José, a história de Moisés, do apóstolo Paulo, inúmeros aprendizados são adquiridos. A nossa alma parece navegar livremente num oceano que não tem fim. Quando deixamos a presença de Deus nos envolver, nos elevamos a uma experiência indescritível. Isso tudo abre um imenso leque de possibilidades à pessoa. Isso tudo permite que o imaginário seja enriquecido. E quando a pessoa tem o imaginário enriquecido, nessa fase que eu chamei de discurso poético, a pessoa está mais preparada para os discursos seguintes. Quando nós, enquanto obreiros, pregamos na igreja ou ministramos um estudo, entramos na fase do que chamamos de discurso retórico, que é onde a pessoa vai ter que decidir em que acreditar, onde a pessoa vai ter que decidir de acordo com o ato da vontade, escolhendo entre várias possibilidades o que lhe parece mais verdadeiro para transmitir às pessoas. Quando eu vou dar um estudo, quando eu vou pregar na igreja, eu tenho que escolher o que eu vou falar para as pessoas. É a retórica. Somente uma pessoa que ouve muitas músicas de boa qualidade conseguirá ministrar louvor na igreja com excelência. Somente quem lê bastante, quem conhece as mais diversas histórias bíblicas, quem mergulha no oceano de Deus é capaz de ministrar a palavra de Deus com autoridade. Somente quem tem o imaginário enriquecido pela leitura, pelas músicas e quem vive uma vida na presença de Deus vai conseguir, em outra etapa, estudar teologia. Estudar teologia sem se perder. Estudar teologia sendo capaz de averiguar suas crenças, de testá-las, de colocá-las em debate, de submeter suas crenças à crítica. A pessoa que conhece a Bíblia, que ouve os louvores, que ora a Deus, que se enche de Deus e que escolhe acreditar nisso, essa pessoa vai estar preparada para lidar com as provações do dia a dia. E somente essa pessoa que tem em sua memória a palavra de Deus, as experiências obtidas na igreja por meio do louvor, das vivências na comunidade cristã, essa pessoa que sabe do que está falando e que passou pelas mais diversas provações vai conseguir demonstrar a verdade, uma certeza inabalável. Então, obreiros, para que nós possamos ministrar na igreja, para que nós possamos viver o evangelho, precisamos encher a nossa memória daquilo que nos dá esperança. Precisamos nos enriquecer com a palavra de Deus, com a oração, com os louvores, com a vida, com a experiência da comunidade cristã, com a experiência da beleza sendo cultivada em igreja, em família, com a harmonia do corpo de Cristo. É assim que nós vamos conseguir ministrar a palavra, levar o evangelho a outras pessoas. Por fim, esse é o ensinamento de hoje. Leia a Bíblia, ouça louvores, encha sua casa de tudo que é belo, bom e verdadeiro. Aprenda cada dia mais, estude, enriqueça sua memória e sua criatividade e, acima de tudo, ore.
para que Deus não deixe você se perder, para que Ele te oriente, te ensine e te aperfeiçoe enquanto cristão. Eu oro agora por você, Senhor Deus e Pai. Abençoe essa pessoa que está me ouvindo. Aliás, abençoe todas as pessoas que estão me ouvindo. Em nome de Jesus, Senhor, eu peço, Espírito Santo, trabalhe no coração de cada pessoa para que cada um compreenda o que foi ensinado, para que cada um compreenda a tua palavra. Em nome de Jesus, eu te peço, proteja nossas crianças de todas as influências ruins que o mundo está proporcionando. E Deus, nós, enquanto adultos, pais, obreiros, nos colocamos à sua disposição e assumimos o compromisso de zelar pelas nossas crianças, de zelar pelo que elas estão ouvindo, pelo que elas estão aprendendo. Em nome de Jesus, Senhor, estamos aqui para fazer a tua obra. Fortaleça a todos nós, na tua graça, no teu conhecimento. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você, Deus abençoe vocês. Fiquem na paz de Cristo.